Existe uma forma de alavancagem que grandes investidores conseguem ganhar muito dinheiro, chamada de carry trade. No vídeo de hoje eu quero te explicar a fundo como que esse processo de alavancagem acontece, os impactos na bolsa e também na sua vida e da sua família. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor e mestre em investimentos. E antes de a gente entrar aqui no conteúdo, eu só tenho dois pedidos para te fazer. Deixa aquele like aqui embaixo, se inscreve no canal, ajudar com aquela meta de bater 2.000 inscritos, eu conto muito com a sua ajuda para chegar lá. Pois bem, como eu falei na introdução, eu quero explicar hoje tudo o que você precisa saber sobre o carry trade. E para começar, vamos entender como que esse processo então funciona. Olhem aqui no meu desenho, eu coloquei aqui para vocês um país desenvolvido e um banco. E uma pessoa está pegando um empréstimo aqui nesse banco e trazendo para um país em desenvolvimento e vai fazer uma aplicação aqui. Então, basicamente, como é que isso funciona? Bom, se no tempo zero, né, logo no começo, eu pego um empréstimo de 100 dólares, euros, não importa a moeda, e eu trago para o país, ambos os locais aqui vão ter inicial 100. Só que aí eu fiz uma aplicação, e esses meus 100 viraram, vamos supor, 107. Mas aqui o meu empréstimo era 102. Então, o que acontece? No meu valor final, eu tenho 107, eu tenho que pagar 102, no final, sobrou 5 para mim. Basicamente, é assim que funciona o processo de carry trade. E aí você pode tacar a pergunta, Tayuri, mas por que você disse aqui que era um país desenvolvido e um país em desenvolvimento? Porque eu acabei de explicar para vocês que para você ganhar dinheiro com isso, você precisa pegar um empréstimo a uma taxa de juros baixas. E as taxas de juros baixas elas são colocadas em práticas em países que têm menor risco. Basicamente, países desenvolvidos. Em contrapartida, o local para onde você leva esse dinheiro, em geral, conforme isso foi desenhado, é para um país em desenvolvimento. Porque o país emergente ele tem um risco maior, por isso ele tem uma taxa de juros maior, e isso faz com que, então, seja possível você ganhar esse dinheiro aqui. E aí, o que é que isso traz de impacto financeiro quando um investidor decide fazer esse tipo de processo? Bom, logo de começo, o local onde você está pegando o empréstimo vai ter uma queda da sua moeda. Porque você está pegando aquele empréstimo na moeda local, está convertendo para dólar. Quando você converte para dólar, cai então o valor, né? O dólar se valoriza frente àquela moeda. A sua moeda se desvaloriza frente ao dólar. E aí você leva essa moeda, esse dinheiro, para um país em desenvolvimento e você faz uma aplicação. Você compra a moeda local, vende dólar, compra a moeda local. Isso faz com que o dólar desvalorize frente à moeda local, o que faz com que o preço do dólar, então, caia. E aí, então, a sua moeda, ela suba. Só que esse cenário aqui que eu estou pintando para vocês é no momento que você faz uma aplicação. Agora, quando tem algum problema na economia, além do problema, porque normalmente quando acontece algum problema, o dólar já se valoriza frente a países de mercado emergente. Quando isso acontece, é de se esperar também que a moeda seja revertida para o outro local, fazendo um processo inverso que eu coloquei aqui em cima. Quando você tira o dinheiro do país emergente e devolve para o país desenvolvido, você vai fazer o processo inverso, o que faz a moeda local se desvalorizar e a moeda do outro país se valorizar. E isso é uma acentuação do problema que eu acabei de mencionar. Porque se houve um problema para você querer tirar esse dinheiro daqui para trazer para cá, você não vai trazer porque é bonito, você está ganhando dinheiro. Você só vai fazer esse processo reverter se você achar que ou o risco não compensa mais, ou tiver um outro local com oportunidade melhor, ou, que é o caso mais comum, um problema está acontecendo na economia dentro desse país ou na economia do mundo inteiro, e isso, em geral, já é um problema para os governantes desse país em desenvolvimento, esses países emergentes. E aí, quando o carry trade ele volta para o país desenvolvido, isso acentua o problema, isso deixa o problema ainda maior para os governantes desse país em desenvolvimento. E aqui eu estou pintando para vocês um cenário onde é especificamente na taxa de juros. Mas, recentemente, a gente teve um problema de carry trade que aconteceu, que foi acentuado e teve grandes quedas. Foi logo no começo de agosto. E vocês podem ver que eu coloquei aqui no canto direito, esquerdo para vocês, mas direito para mim, que é Bitcoin caiu 25%, a bolsa japonesa caiu quase 21%, a Nasdaq caiu quase 11%, o S&P 500 caiu quase 8%, e o ouro também caiu quase 12% ou foi 3%, se não me falha a memória. Então, vários ativos, além dos mercados emergentes, em específico Brasil e México, que estão aqui, tiveram, então,
problemas graves. Mostrando então para a gente que os investidores que estão fazendo esse processo, eles não estão mais apenas na moeda, eles estão também diversificando em vários ativos. Porque basicamente, apesar desse processo ser criado especificamente para moedas, né, porque precisa ser uma coisa muito segura, ele não está sendo usado para isso porque os investidores estão com a expectativa de ter ganhos muito maiores nesses outros ativos, ou entre vários outros ativos, que eles acham que tem potencial de subir mais. Basicamente, tudo que você precisa é que você ganhe mais do que você precisa pagar aqui na taxa de juros que eu coloquei aqui. Então, se você conseguir fazer esse processo, você vai conseguir ter ganhos. E quanto mais você ganhar, obviamente, mais você vai ganhar. Como eles têm a expectativa desses ativos aqui performarem muito mais, né, dar um alto performance, como a gente fala em inglês, então eles acabam também trazendo para outros ativos da bolsa, que são esses aqui. Mas parece tudo bonito, parece tudo legal, mas existe um grande risco que você precisa estar ciente quando você vai fazer esse tipo de processo de carry trade. Eu acabei de mencionar que você está saindo de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento, em geral. E aí o que acontece? Países em desenvolvimento, eles estão em desenvolvimento, ou seja, eles têm um risco maior. Isso significa que a moeda local, ela é extremamente impactada, ela tem oscilações grandes quando acontece qualquer tipo de coisa boa ou ruim dentro desse país. O que significa que, se você estiver aplicando no país e a moeda começa a se valorizar muito ou desvalorizar muito, isso pode representar algum tipo de problema ou ganho para você, né? Se está a seu favor, você tem um ganho. Se ela desvaloriza, isso representa um problema grande para você. Então, a estabilidade no câmbio aqui é fundamental para que esse processo seja feito. Isso seja dentro do carry trade de moeda, mas também dentro de outros ativos. Se você colocar no Bitcoin, e o Bitcoin cai muito, né? O Bitcoin já é uma moeda, ela desvaloriza muito frente ao dólar, isso também representa um problema. Só que aqui isso já é direto no Bitcoin. Então, eu não preciso falar porque já é Bitcoin versus dólar. Aqui é um processo de moeda. Então, você aplica no Tesouro Direto do país, o Tesouro Direto vai te render alguma coisa, e depois você vai ter que reverter isso, vendendo essas moedas aqui para recomprar a moeda local e repagar, então, o seu empréstimo. Então, basicamente, no vídeo de hoje eu mostrei para vocês o que é o carry trade, os impactos financeiros, e agora eu quero detalhar um pouco mais sobre os impactos que isso vai ter dentro da sua vida ou da sua família. E aí o que acontece é o seguinte, eu acabei de mencionar para vocês que logo no comecinho, quando esse processo está sendo revertido, em geral, essa reversão acontece por um problema. Uma alta inflação, gastando demais, problemas jurídicos, não importa. Está acontecendo algum problema em geral e aí os investidores revertem isso aqui e trazem dinheiro de volta para a moeda do país local. Isso significa que, além do problema que aquele país está passando, ainda vai ser acentuado porque os investidores que estão colocando esse dinheiro dentro vão retirar esse dinheiro daqui. Ou seja, o país vai sofrer duplamente. E quando o país sofre duplamente, em geral, isso leva o país a algum tipo de recessão, algum tipo de crise generalizada, o que gera desemprego, o que gera alta inflação e um problema muito grande para o Banco Central e também para os governantes de fazer qualquer tipo de investimento de alocação. Lembra que isso aqui é a entrada de dinheiro, em geral, na mão do governo. Você está colocando no Tesouro Direto do país. Isso significa que, quando está sendo retirado, você está tirando a capacidade do governante ali de fazer algum tipo de aplicação. Você está tirando a capacidade daquele governante de fazer investimentos. Isso num cenário que eu estou pintando aqui de dupla crise. A crise que está fazendo os investidores tirar o dinheiro, mais o valor tirado lá, que afeta diretamente a moeda do país. Então é um problema duplo. Isso gera crise, isso gera instabilidade, isso gera inflação. Pois bem, pessoal, no vídeo de hoje eu quis mostrar isso tudo para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, nesse tipo mais demonstrativo aqui, não se esqueça de me deixar saber que você gostou, deixando aquele seu like aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações, que é para não perder nenhum dos vídeos que a gente traz por aqui. Vou ficando por aqui, um forte abraço e aguardo você no próximo vídeo.